Dri, enfático no sentido de incisivo né, quando você fala assim, deixa me ver, aproveitando aqui. Dri, profanar entendi como polissemia. É polissemia, mas um sentido é real e outro é figurado. Entendeu? No caso da questão em sentido denotativo, não. Porque profanar, no sentido denotativo, tem a ver com sagrado. Quando você usa o profanar, por exemplo, o seu, que foi o caso da questão, vou repetir, não é porque é polissêmico que um é real, outro é figurado. Quando ele diz estilo profanado, o que é o profanar no sentido real? O profano é aquilo que não é sagrado, esse é o sentido real. Quando você fala que o estilo de escrita é profano, é profanado, o estilo foi profanado, significa que ele foi desrespeitado. Profanado aí não é o sentido real, é o sentido figurado. Você fala assim: nossa, olha, o teu jeito de escrever, o seu estilo foi profanado, significa que foi ferido, transgredido, mas não no sentido real. Profanar no sentido real é santo, tá bom? Repito, não é porque é polissêmico que um vai ser real, outro figurado, ou não. Aí você tem de olhar ali o contexto. Profano tem a ver com sagrado, entendeu? Que mais? Maurício Dias, segundo a Adri, são as mais fáceis. Um beijo para a Alessandra Carvalho, que está assistindo a gente do Canadá. Real isso ou figurado? Canadá no sentido real ou figurado? Verídico? Pode ser no sentido figurado, do tipo, ai, hoje eu tô para lá de Marrakech, né? Assim, hoje eu estou no Canadá, ou seja, estou distante. Real ou figurado? Eu quero saber. Bora. Isso, profano. Profano tem a ver com vulgar, o que não é santo, o que não é sagrado. E aquele profano lá do contexto, quando ele fala o estilo foi profanado, ele não está falando de um estilo que foi vulgarizado, de um estilo que saiu que feriu o que é santo. Ele está falando de um estilo que foi transformado. E isso é figurado, tá? Tranquilo, ela está em Toronto, sentido real, Canadá no sentido real. Um beijo. Aliás, rapidamente aqui, observando, muitos alunos meus estão em outros países estudando para concurso para poderem voltar para o Brasil. Porque, afinal, você voltar para o Brasil com emprego público, então hoje a gente tem conexões aqui mundiais, sério mesmo. Estou vendo cada vez mais. Aí eu até pergunto, é mesmo? Sim, eu tô em outro país. 5. Ó, agora a gente vai subir cada vez mais. FCC, banca de alto nível, elabora os concursos da área fiscal, tribunais. Bora que o bicho vai pegar. A expressão em destaque mantém no texto o seu sentido denotativo. Se a banca fala no texto, é porque ela quer setas. Isso, na questão anterior, o pavão já estava no sentido figurado. Boa, por isso que eu coloquei a seta para pavão. O pessoal ainda está comentando a questão anterior, que foi alto nível mesmo, né? Instituto Consulplano pegou pesado ali. Ó, o enfático já mandava a seta para pavão, e pavão já era figurado. Por isso que eu fui colocando aquelas setas, ó. Pavão já estava no figurado, porque estava ligado à vaidade, e o enfático, que estava ligado a pavão, e se pavão estava no sentido figurado, por isso as setas. Mais um motivo para enfático estar no sentido figurado. Então, vamos embora, mesma pegada da FCC, colocando as referências, as setas. Ele mesmo um cigarro em chamas. Vou lá para o texto. Quem é esse ele? Ó, cigarro está mandando seta para ele. Ele é quem? Ele é uma pessoa. Ele, ó, olhe para cá. Em guarda no portão, as mãos suadas, fumando. Ela aparece. Aparece ela. Tudo bem? Tá. Vamos ver se ele é o cigarro ou é uma pessoa. Para onde ele manda a seta?
Demais essa questão. Quem é ele? Porque ele pode ser uma coisa. Por exemplo, você diz assim, ó, o cigarro apagou. Ele foi jogado fora. Ele pode ser coisa e ele pode ser pessoa. João chegou, ele estava feliz. Quem é ele? Porque se ele é coisa, se ele retoma cigarro, então cigarro está no sentido real. Agora, se ele é uma pessoa, então cigarro estará no sentido figurado. Se entendeu a pegada da FCC aí? Quem é ele? Aí lá no início do texto ele diz, em guarda no portão, as mãos suadas, fumando, ela aparece. Então vamos lá, quem é ela? Ela é uma mulher aí, tudo bem? Ó, é uma garota. Tá vendo aqui? Tudo bem? Então, não vou ler a história toda, mas só para você entender que depois que vê a garota, ele. Então, eu tenho duas pessoas, a garota e ele, tá bom? Beleza. Aí, quando chega lá, neste parágrafo, a banca quer saber se cigarro está no sentido real. Eu vou ao texto, vejo que cigarro está mandando seta para ele. Aí eu vou ver quem é ele. Ele está retomando, está se referindo a ela, em contraposição a ela, retomando o ele lá do início do texto, uma garota e ele. Então, entendo que ele é uma pessoa. Ele não é um cigarro, porque ele havia falado de cigarro. Ó, espera outras vezes, fumando aflito, um cigarro aceso no outro. Ele mesmo, um cigarro em chamas. Está olhando que cigarro já tinha aparecido aqui? E que cigarro volta a aparecer aqui? Só que cigarro, nesse contexto, está no sentido real. Cigarro, aqui, nesse contexto, está mandando seta para ele. Ó, cigarro aqui era aquilo que ele fumava. Fumando um cigarro. Então, cigarro, aqui escrevo, ó, sentido real. Nesse caso, cigarro aqui está ligado a ele se contrapõe a ela, que é uma pessoa. Então, ele aqui é uma reificação. Cigarro reifica ele. Sentido figurado, não é a letra A. Vou até colocar isso, é reificação, está comparando ele, uma pessoa, com um objeto. B. Toda rosa, o lenço no pescoço, gatinha na janela depois do banho. Gatinha, né? Quando você fala assim, gatinha tá mandando seta para quê? O lenço no pescoço, é a mulher, é ela. Ela, toda arrumadinha. Gatinha se refere a ela lá do texto. Lenço no pescoço, no contexto, dá para ver que gatinha não é um animal real, é o sentido figurado. Por isso não é a B, eu quero o sentido real. C, formigas de fogo mordem sob a camisa. Tá, beleza. Formiga é o inseto ou é a pessoa? É o sentido real? Não sei. Setas salvam. Vou lá procurar formiga. Para onde manda a seta formigas? Formigas de fogo. Essa expressão manda a seta para onde? Volte um pouquinho ao texto. Ó. Ela surge enrolada no garfo do suculento espaguete à bolonhesa. De sainha xadrez. Na primeira tarde. Ó, deliciosa bolacha Maria com geleia de uva. Formigas de fogo mordem sob a camisa quando ela vem na rua, brincando com arco-íris na ponta dos dedos. Quando eu vou ao contexto, eu vejo que formigas de fogo está ligado ao que vinha depois, quando ela vem na rua. Ou seja, é ele paquerando a menina. Ele, ó, formigas de fogo naquele contexto é uma situação de ele olhando para ela vindo na rua e ele sentindo, né? É como se houvesse sentido metafórico, não são formigas, de fato, é a sensação que ele tem. O sentido é figurado. Tá vendo que não é para ficar só olhando para a alternativa? Porque quando você olha para cá, parece que realmente tem formiga ali debaixo da camisa dele. Quando você vai ao contexto, você vê que ele está assim, é uma sensação que ele tem ao olhar para ela que chega. Pronto, é isso que a banca quer. Fui ao contexto e vi que o sentido é figurado. Não é a letra C. D, não pode negar.
meio feio? O que a banca quer de mim, Dri? Até agora todas no sentido figurado. E esse feio? Vou lá para o texto, vou colocar a seta, vou ver o que ele está dizendo. Depois que vê a garota, ele corre se olhar no espelho. Não pode negar. Meio feio? Quase feio. Uma palavra? Feio. Quando eu vou ao texto, para onde esse feio manda a seta? Se olhar no espelho. Numa palavra, feio, bigode ralo. Quando eu vou ao texto, eu vejo que meio feio está mandando seta para espelho, está mandando seta para bigode ralo, nesse contexto. Feio. O que quer dizer feio, no seu sentido usual? Lembra que primeiro passo é colocar a seta, segundo passo é, qual é o sentido usual de feio? Feio é o que não é bonito, é o que não agrada esteticamente. Tá, entendi. Vi que tá ligado a bigode, tá ligado a espelho, tá ligado à estética. É ou não o sentido real? É. Muita gente nem entendeu o que a banca queria. Fui ao texto, vi que feio é beleza, estética. Resposta, letra D. E a letra E? Brincando com arco-íris. Aqui nem precisa ir ao texto, porque quando você olha para a própria frase da letra D, veja, ele está dizendo que o arco-íris está na ponta dos dedos. Isso é real? Ele pode ter um arco-íris na ponta dos dedos real? Não, isso é figurado. Demais. Que questão? Como a gente aprende resolvendo questões, né? Imagino que você agora já esteja em outro nível. Por quê? É contexto, é semântica. A gente começou a aula hoje falando que traríamos o assunto semântica. Semântica tem a ver com setas, contexto, uso. Então vem, posso ir? Pode. Isso, feio é o desprovido de beleza. Dri, não manda seta para ele? Manda. Ele, que é uma pessoa feia. Manda seta para ele, manda seta para espelho. Essa história de seta quer dizer, o vocábulo, ele se refere a quê? No sentido semântico, não é no sentido sintático. Não é para, na hora que você for colocar seta, deixa eu só te dar um toque importante, porque isso pode te enrolar. Para onde feio manda seta? Não é seta sintática, tipo, não é isso que você tem que fazer na hora que for resolver a questão. Ah, Adriana, feio para mim é adjunto ou predicativo do ele feio. Não. Seta não é sintaxe, seta é semântica. E o que é semântica? Relação de sentido dos vocábulos. Esse feio está, ok, é ele que é feio, mas nesse contexto, quais são as palavras que se relacionam com esse feio? Espelho. Seta é isso, seta é relação semântica. Feio está ligado a espelho, que está ligado a bigode. Então, a gente vai criando um campo semântico. Isso é campo semântico, campo de ideias. Na hora que você for colocar a seta, não é para ficar pensando, ele é adjunto de nominal ou predicativo. Não precisa. Não é essa a análise. Inclusive, isso pode até te atrapalhar, tá? Eu entendo que você está tendo dúvida, mas isso é contexto, é relação semântica, campo semântico. Isso aí é treino mesmo. Ó, 6. Bora! É seta textual. Eu amo os meus alunos. Os próprios alunos vão resolvendo ali no chat. Isso é seta textual, não é seta sintática. Isso. Questão 6. PGE. A banca veio na mesma pegada, que ela sublinhou os vocábulos, e aí ela diz: os termos sublinhados acima estão empregados, respectivamente, em sentido figurado, figurado, literal, figurado, literal, figurado, figurado, literal. Bora! Primeira. Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice. Primeiro passo é colocar seta, seta textual. Grãozinho tá ligado a sandice. Primeiro passo é ver o contexto. Segundo passo é, vou pensar o que significa grãozinho. Grãozinho vem de grão, né? E grão, qual é o uso? Qual é o significado de uso?
significado dicionarizado de grão. Grão é aquela parcela ali, né? Grão do arroz, grão do... Beleza. Nesse contexto, está ligado a sandice. Sandice é... Ó, o que é sandice? Sandice é loucura, né? Grãozinho de loucura. Então, tá ligado a sandice, figurado. Beleza, vou colocar F para figurado. Nem antes nem depois da moléstia que lentamente o comeu. Comeu, tá ligado aqui. Primeiro passo, colocar a seta semântica, moléstia. Moléstia comeu. Beleza, comeu. Moléstia comeu. A moléstia comeu. Comer significa ingerir. Aí, segundo passo é pensar no sentido dicionarizado. Comer é ingerir. Comeu, comeu, comeu. Tá, hoje eu comi, hoje eu não comi. Moléstia, moléstia, come. Não, figurado. Próxima. Regia, então, uma escola de meninos que fechou para tratar do enfermo. Fechou. Fechou tá ligado aqui. Fechou, manda a seta para escola. Fechou. Fechou significa fechar, encerrar as atividades, né? Abrir, fechar. Beleza. Escola. Escola fechou? Ele fechou a escola? Sim. Sentido. Literal. Real. Resposta, letra C. Sandice é loucura. Dri, se eu não souber o que é sandice, ferrou. Ai, vocês são ótimos. Dri, sandice, minha filha, sou eu, tá? Hoje eu sou a sandice em pessoa, loucura. Tá, então para ficar ainda pior, eu vou te levar para FGV. Lembrando que no final vem Sebrasp para você relaxar. Agora, a gente vai cada vez mais alto. Prova para juiz leigo, banca FGV. Tanto o discurso científico quanto o discurso jornalístico são tipicamente associados ao emprego de uma linguagem predominantemente conotativa. Olha que legal, discurso científico e jornalístico, linguagem conotativa. Olha que interessante. Para pensar, banca da show, hein? Conotativa, linguagem conotativa não é linguagem figurada? Por exemplo, quando você diz você é uma flor. Então, o conotativo aparece muito na poesia, não é? Não é? Mas também aparece no discurso científico. Você entendeu o que a banca está dizendo? A banca está dizendo que até a ciência usa expressões no sentido figurado. Assim como você vê na poesia, você vai ver no discurso científico. Ela não dá ponto sem nó. Ela está te ajudando a ler, porque você vai ver que todos esses contextos são científicos. Neurônios, células. Então, ela está batendo no seu ombro dizendo, enunciado da FGV tem que ser respeitado, parte a parte. Então, ela está te alertando para isso, sentido figurado, até na ciência. E aí ela vai te convida, ó, é possível identificar no texto várias palavras que foram usadas em sentido figurado. A única alternativa em que a palavra sublinhada não foi empregada em sentido figurado, então ela quer aquela que tenha o sentido literal, real. Primeiro passo, colocar a seta. Vou olhar para a palavra movimento e vou ver para onde ela manda seta. Movimento manda seta para quê? Vamos ler, venha, ó. O grupo que manteve essas células registrou perdas menos significativas de neurônios e de movimento quando comparado aos demais roedores. Movimento, nesse contexto, se relaciona com um grupo, né? E grupo também está ligado a quê? Roedores. É isso que a banca quer, que você faça essas correlações aqui, ó. Grupo, grupo aqui é o grupo de roedores, porque ele está comparando um grupo com os outros roedores. Esse vocábulo aqui demais quer dizer, aqui nesse contexto que eu tenho dois grupos, nesse contexto,
um grupo de roedores que foi utilizado de um jeito e outro grupo que foi utilizado de outro jeito. Então, grupo aí são roedores, roedores, movimento. Pronto, movimento está ligado a grupo, está ligado a roedores. Agora eu penso, qual é o significado de movimento? Agora você vai pensar no significado dicionarizado. Movimento, 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 ação. Movimento, vou me movimentar, movimentar, eu vou. Quando eu digo, você tem que se movimentar, você tem que se mexer. Movimento, movimento, tem que se mexer. Sim, grupo, movimento, perda de movimento, perda de movimento. Idri, estou achando que o movimento é um movimento mesmo que eu conheço. Movimento de se movimentar, porque é o grupo de roedores se movimentando, andando, se movimentando, fazendo lá movimento. E estou achando que aí você vai comparar com as demais. B, impulsiona. Manda a seta para quê? Uma característica apositiva que protege contra a perda neuronal. Talvez se manifeste no início da doença. E a outra característica, a negativa, que impulsiona essa perda neuronal. O impulsiona se refere à característica. Característica está mandando seta para característica do início da frase, característica positiva, característica negativa. Tem a ver com neurônio, característica do neurônio, assim que você vai fazendo, de doença, característica na doença, característica que impulsiona, tá? Então, ele está ligado à característica. Característica impulsiona, característica doença. Pronto. Agora eu penso no sentido de impulsionar. Impulsionar. FGV tem uma coisa muito legal. Uma alternativa ajuda a outra. Sempre. Impulsionar é como um movimento lá de cima. Impulsionar, dar o impulso. Dar o impulso. Tá, eu vou impulsionar você. Eu vou impulsionar você. Tá, eu estou dando um impulso. Impulso está ligado a neurônio. Característica que impulsiona. Característica da impulso real? Não, figurado. Pronto. Não é a B. Porque característica tem a ver com doença e característica não impulsiona nada a perda neuronal. Como é que a característica vai dar impulso à perda de neurônios? Você pode dar. O que é impulso no sentido real? Vou impulsionar você para que você chegue ao topo da casa. Eu vou dar um empurrão. Vou empurrar. Mas nesse caso aqui, você não empurra a perda neuronal. C. Essa questão foi uma das mais lindas que eu já vi disso. Chegarmos. Tá mandando seta para quê? Leia comigo, ó. Isso reforça a importância de desenvolvermos formas de diagnósticos mais assertivas para as doenças neurodegenerativas, para assim chegarmos a soluções terapêuticas. Chegarmos está mandando seta para quê? Soluções. Chegarmos a soluções terapêuticas em relação a doenças. Chegarmos, soluções. Beleza, agora eu vou pensar. Qual é o significado da palavra chegar? Chegar, vamos lá, faça analogia. Eu vou chegar tarde hoje. Ele chegou ao clube, ele chegou. Chegar é atingir um destino, no sentido real. E nesse caso aqui, está mandando seta para soluções terapêuticas, sentido figurado. Então, pense. Chegar a soluções, quando você chega assim, calma, vamos chegar a uma solução. Você não está chegando à solução, de fato, real. Tipo, pronto, cheguei, estou aqui. Você está obtendo soluções, conquistando soluções. Conquistar e não chegar. Figurado, portanto. D. O laboratório de neurologia celular agora se aprofunda, vai ficando cada vez mais fácil, uma alternativa ajuda a outra. Se aprofundar está ligado a quê? Resultados, ou seja, ciência, foi por isso que a banca falou discurso científico. Pense, aprofundar aqui está ligado a discurso científico, resultados obtidos da ciência. Beleza, nesse contexto está ligado à ciência. Agora, vou pensar no sentido real, aprofundar e ir para o fundo. Você vai para o fundo? Não, você não vai para o fundo real. Você estuda, você pesquisa, mas você não vai para o fundo dos resultados.
então é sentido figurado. E, de novo, uma ajuda a outra. Levantada está ligada a hipóteses. Hipótese está ligado a quê? Neurobiologia celular. Levantar hipóteses. Esse é sentido real? Não, figurado. O que seria levantar no sentido real? Ah, eu vou levantar, erguer o objeto. Isso é sentido real. Agora, eu vou levantar hipóteses. Esse é sentido figurado. Era isso que ela queria. Você visse que em todas as frases, o contexto era científico. E as palavras levantar, aprofundar, chegar, impulsionar, todas estavam no sentido figurado. Resposta. Letra A. Por quê? Movimento está ligado a quê? Grupo, que está ligado a quê? Roedores. Ou seja, roedor se movimenta? Sim, roedor se movimenta, porque ele vai de uma posição a outra. É o roedor se mexendo. Entendeu? Nos outros casos, se aprofundar, levantar hipóteses, impulsionar a perda neuronal. Você não impulsiona a perda neuronal. Você não aprofunda os estudos, ou seja, você vai para o fundo dos estudos. Que demais. Então, é a banca mostrando que no discurso científico muitas palavras vêm no sentido figurado. E está tudo bem. Questão 8, prova para contador. A banca vem, ó, repare, a última da FGV, daqui a pouco você vai relaxar e fechar com o Sebrasp. Em função do seu potencial didático, a linguagem figurada costuma ser amplamente utilizada em reportagens, lá vem ela, sobre conteúdos científicos, cuja compreensão nem sempre é trivial para o leitor leigo. Eita, Adriana. A banca está puxando a orelha da ciência. É. Verdade, quando ela fala isso, ela está querendo contrariar a gramática. Porque a gramática é toda certinha. Na verdade, ela está puxando a orelha da gramática. Porque assim, a gramática diz que linguagem figurada teria que ser para poesia. E a banca, ela não puxa a orelha da ciência, ela puxa a orelha da gramática. Porque é como se ela dissesse assim: beleza, usar linguagem figurada nos conteúdos científicos. Por quê? Aí ela explica: a compreensão dos conteúdos científicos nem sempre é trivial para o leitor leigo. Ou seja, estou dizendo o seguinte: segundo a gramática, os gramáticos tradicionais, seria erro fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui que você viu, ó, impulsionar nesse discurso científico. Seria erro dizer chegar a soluções, porque a pessoa não chega à solução. Na verdade, ela chega à casa, ela chega ao clube, mas não chega à solução, segundo a gramática normativa. Mas o que a FGV está dizendo? Ela está dizendo assim: poxa, mas por que não usar linguagem figurada, já que a compreensão dos conteúdos científicos nem sempre é trivial, é fácil para o leitor? Ou seja, é a banca dizendo que eu posso usar esses vocábulos no sentido figurado até no texto científico para facilitar a leitura Se eu for ficar usando um monte de conteúdo técnico, ninguém vai entender nada. E os textos científicos são lidos, inclusive, pelos leitores leigos, é isso que ela quer dizer. Não há problema usar sentido figurado fora da poesia. É isso que ela quer dizer. Pronto. E ela já te deu a deixa. Conteúdo científico. Ou seja, ela está avisando que as frases, basicamente aí, estão num conteúdo científico, ciência, e a ciência usa muito isso, sentido figurado. E a banca quer aquela que não tenha sentido figurado, que tenha sentido literal. Eles analisaram. Analisaram, manda a seta para quê? Eles analisando as placentas. Pronto, vi que no contexto está ligado a placentas, eles analisando placentas. Agora eu penso no significado da palavra analisar. O que é analisar? Analisar significa fazer análise, fazer um estudo, né? Eu vou analisar, eu vou
me aprofundar, eu vou, tá, beleza, eu vou analisar o seu caso, eu vou estudar o seu caso, não é assim? Beleza, volte para o contexto, analisar, estudar, aprofundar, tá ligado a placentas, real, literal ou figurado? Tá aparecendo essa, tá estudando placenta. Porque analisar a placenta e 17 gestantes é pegar a placenta mesmo e fazer análise. Entendi. Vamos lá, vamos ver se alguma competiria com a B. Chegar a este mundo, somos bombardeados por ele, bombardeados pelo mundo. Tá mandando seta para mundo, tudo bem? Mundo manda bomba nesse, enfim, infelizmente, mundo pode bombardear. Mas nesse contexto, que é o contexto científico aqui, bombardear é de guerra, o mundo mandando bomba? Não. Então é sentido figurado. C. Descobriram que nelas chovem mais de 1.000 toneladas, toneladas de microplásticos, figurado. Porque o real é a chuva que eu vejo lá da minha janela. Aqui está ligado a microplástico, figurado, não é a C. D. Não estamos apenas sendo soterrados pelo plástico. Plástico, soterrados. Dri, o que é soterrado? Tá ligado a plástico. Estamos sendo soterrados. Ó, nós soterrados pelo plástico. Vá para o contexto. O que é soterrar? Pense no significado da palavra soterrar. Soterrar, debaixo da terra. Foi soterrado. Tá, vou no contexto e vejo que ele fala nós soterrados pelo plástico. Então quer dizer que o plástico está ficando em cima da gente e a gente está ficando debaixo do plástico? Não, figurado. Muito engraçado, Dri, parece mímica. E eles encontraram uma bactéria capaz de comer esse material, transformando em energia para sobreviver. Muita gente ficou em dúvida entre A e E, que pensou, comer aqui não é o sentido real, tipo a bactéria comendo, com o próprio uso das aspas, eu sou feliz. Essas aspas aí simples, tá vendo isso aqui? Isso aqui são aspas. Dri, por que uma só? Aspas simples. Por quê? Porque já vinha dentro de um trecho de aspas duplas. Quando você já tem um trecho com aspas duplas e vai colocar um outro entre aspas, você usa as aspas simples. Tudo bem. Então, vamos lá. Por que comer está entre aspas? Porque a bactéria não come, de fato. Ela não come. Tipo, hoje eu vou comer só proteína. E esse é o sentido real de comer. Mas a bactéria, ela vai comer o material. Não. Sentido figurado. E o próprio autor usou aspas por isso. Esse é um dos usos das aspas. Mostrar que uma palavra está fora do seu sentido literal. A bactéria, comer aqui, está ligado à bactéria. Está no seu sentido figurado. Resposta, letra A. Analisar é sentido real, porque analisar é aprofundar o estudo, estudar, e está ligado a placentas. E realmente, as placentas, elas são analisadas, estudadas no laboratório. Viu? Agora descanse. Chegamos ao final. Sebrasp, prova para professor de português. Olha que nível você chegou. Ó, nessa estrofe, a forma verbal. Me constipei. No contexto em que aparece, está empregada no sentido denotativo. Real, literal. Então, vamos lá. Idri, o que é constipar? Ferrou para mim que eu nem sei. Vamos ao texto. O amor bate na porta.
O amor bate na horta. É só colocar a seta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco. Então, temos aí, ó. Tá ligado aqui. Amor. O amor bate na porta e eu me constipei. Isso aí é o verbo constipar-se. Beleza. E aí? Precisa saber o que significa... Sebrasco é banca de setas. Precisa saber o que significa constipar-se? Veja, nesse contexto, o sentido é real? Constipar-se, seja no sentido do intestino, né, que é um dos sentidos dicionarizados, seja no sentido de resfriado, né, eu estou constipado. Constipar, nesse contexto, que está ligado a amor, está no sentido figurado. Errado. Não te falei que Sebrasco é lazer? E olha que é prova para professor de português. Vamos mais uma. É a última. Também prova para professor. E a banca pergunta se rastros no último período do texto, ou seja, ela quer que você vá ao contexto, que você veja lá as setas, se está no sentido real ou figurado. Ela diz que está no sentido real, denotativo. Então, a primeira coisa que você vai ver aí é a seta. Então, vamos achar aqui, blá, blá, blá. Ó, tá aqui. Rastros. E aí, no contexto, ele está ligado aqui. No entanto, basta lembrar, como descobrimos nos primeiros anos de vida, esses livros que deixam rastros em nossa infância. Está ligado a livros, está ligado à infância. Esse é o campo semântico de rastros do contexto. Primeiro passo é fazer essa ligação ali, colocar as setas, depois pensar no significado da palavra que você conhece. O significado que você conhece de rastro, que é o significado usual. Ah, olha, ele passou por aqui e deixou rastros, vestígios, né? Pegadas, né? Rastro é vestígio. Nesse contexto, livro deixa vestígio na infância, está ligado a livro, está ligado à infância. A banca pergunta se está no sentido denotativo, item errado. O sentido é figurado. Entendeu? Agora, sim, você pode olhar para isso e dizer: eu estou mais do que preparado, passei por todos os casos de sentido próprio figurado. Desde aquelas questões mais tranquilas do tipo, você é uma flor. Então, quando você fala assim, você é uma flor, tranquilo, né? Flor é figurado, dá para ver. Porque não é flor plantinha. Então, você aprendeu que a linguagem figurada é aquela linguagem que não é do dicionário. Muito usada na poesia. Então, você aprendeu que você fala, você é uma flor, minha mulher é uma flor. Isso é poético, é figurado. Figurado é aquilo que não é o sentido real. Aprendeu que real, literal, denotativo, dicionarizado, usual, é tudo sinônimo. E lógico, lógico. Então, tanto faz a banca dizer sentido lógico, sentido denotativo, sentido real, sentido usual, é tudo sinônimo. Aprendeu que o discurso figurado tem a ver com reificação. Então, por exemplo, quando você diz que a pessoa é uma flor, você está reificando a pessoa. Dri, o que é reificar? É utilizar características que são atribuídas a objetos, utilizá-las para os humanos. Então, quando você diz você é uma flor, você está dizendo que você está comparando uma pessoa com objetos, isso é reificação. Aprendeu que toda vez que há uma reificação, você é o sol da minha vida. Ou aquela mulher foi o trampolim da vida dele. Tudo isso é figurado. Ser o trampolim da vida de alguém, ser o sol de uma pessoa, ser uma flor para os amigos, tudo isso é figurado. Porque quando você reifica, você está tirando aquela palavra do seu sentido real
e colocando no sentido figurado. Aprendeu, então, ó, reificação é sempre figurado. Aprendeu também que há palavras polissêmicas que podem ter mais de um sentido e que não necessariamente, quando uma palavra tiver mais de um sentido, um vai ser o real e o outro vai ser o figurado. Por exemplo, quando você diz assim, olha, eu vou montar um escritório para você. Lembra aquela questão da VUNESP? Muita gente olhou para o montar e falou assim, montar para mim está no sentido figurado, porque montar, que eu conheço, é montar o animal. Cara, mas esse é um dos sentidos do montar. Isso é um vocábulo polissêmico. Montar, nos dois casos, está no sentido real. Entendeu? Agora, o que seria montar no sentido figurado? A gente usa muito no dia a dia, quer ver? Olha, não vai montar em mim não, hein? Parar com essa moleza. A gente não fala assim, ó, vamos parar com essa moleza, não vai montar em mim não. Quando você fala não vai montar em mim, nesse contexto, aí você aprendeu que são setas. Nesse contexto, esse montar está ligado a moleza, preguiça, montar no sentido figurado, porque ele não está montando tipo, ó, eu vou sentar em cima de você, né? Que mais? Que mais? Aprendeu que a ciência tem muitas palavras no sentido figurado. E a própria FGV comenta nas questões que está tudo bem o discurso científico utilizar palavras no sentido figurado. Por quê? Porque quando você vê lá, cara, textos científicos usando impulsionar, aprofundar, tudo isso é figurado. Porque você não aprofunda o estudo, você não impulsiona o estudo. Então, quando você fala, você não chega à solução, que oi, cheguei, solução. E que está tudo bem usar impulsionar, aprofundar, chegar no sentido figurado. Por quê? Porque quando você utiliza essas expressões no lugar de outras mais técnicas, então, por que eu vou usar o chegar e não outro termo mais técnico? Porque eu quero ser compreendida pelo meu leitor. Então, usar expressões no sentido figurado não quer dizer que você está falando errado. Porque tem gente que fala assim, por exemplo, português de Portugal é muito comum. Você fala assim, olha, vamos chegar a um denominador aqui comum? Aí o português de Portugal fala assim, como assim chegar? Chegar o quê? Chegou aonde? Português de Portugal? Português, coitado, inocente. Aí, por isso que brasileiro fica dizendo que português é burro. Não é burro, é porque, né, já viu? Preconceito. A pessoa fala, ai, não é uma piada de português. Quantas piadas os brasileiros fizeram em relação aos portugueses? Meio que insinuando que os portugueses são burros, tolos. Não, é que os portugueses não utilizam o mesmo vocábulo em sentido real / figurado. Brasileiro que faz isso. Brasileiro que fica pegando palavra e usando para mais de um sentido. Português, Portugal, utiliza muitos vocábulos, cada um com seu sentido. Não precisa ficar pegando uma palavra e usando para um outro sentido. O brasileiro é criativo, então ele pega uma palavra, desvincula do sentido real e usa no sentido figurado para se fazer entender, para se tornar mais próximo do interlocutor. Então, por que eu vou dizer aqui, ó? Por que eu vou dizer assim, ó? Vamos no lugar de vamos chegar a soluções. Por que eu vou dizer vamos solucionar o problema? Eu posso dizer vamos chegar a soluções. Vamos solucionar o problema. Por que usar o vocábulo solucionar, por exemplo, para uma criança? Ó, eu vou solucionar. Eu vou usar, vou chegar a uma solução. E o que é chegar a uma solução? É uma forma figurada de dizer a mesma coisa do que eu diria solucionar. Usar sentido figurado é típico da linguagem usual, por isso que está caindo geral em prova. Não é erro, faz parte do uso da língua portuguesa.